Olá, estamos aqui ao vivo. Hoje nós estamos na nossa segunda live do projeto 2020 Extraordinário. Nós estamos aí a semana inteira num projeto. Iniciamos hoje às 6 horas da manhã a primeira videoaula, né? Live aula sobre como transformar a sua vida de uma vez por todas e sobre como fazer o seu 2020 ser extraordinário, né? Nós estamos na semana 2020 extraordinária, que nós programamos aí uma semana gratuita do nosso grupo VIP. Nós temos um grupo VIP pago, porém, essa semana está sendo gratuita com tarefas diárias de transformação interna mesmo, de habilidades, mindset, e também de perspectivas, né, de consciência. A partir daí, os seus resultados mudam, a sua performance muda. Né? Hoje nós temos o professor Eric David como nosso convidado especial, especialista em física quântica, né? Que é a ciência mais nova e que estuda a saúde humana numa perspectiva totalmente diferente a partir do conceito de energia, né? Que tudo é energia. E a quântica vem aí com essa nova consciência. Então, o professor Eric David vai estar aqui com a gente hoje e eu trouxe algumas perguntas que vou fazer para ele, para dar aí uma introdução. Olá, Roberto. O Roberto está lá com a gente na semana 2020 Extraordinário, nosso cliente aí. E está com a gente lá na semana VIP, né? 2020 Extraordinários. Nós estamos com um grupo no WhatsApp, onde estamos fazendo todo um protocolo de transformação de mindset, técnicas mesmo de transformação de mindset, de transformação interna para ter alta performance em tudo que você fizer em 2020. O link do grupo está aí no perfil, na bio do Instagram. Hoje é a nossa segunda live, já tivemos a primeira. As lives estão sendo repostadas, os links, tá? Só no grupo VIP, que eu fico repostando lá para quem não assistiu ao vivo ou queira assistir depois de novo. Eu considero que vocês façam anotações, tá? Aconselho que façam anotações das nossas lives, porque são lives aulas mesmo, tá? Para quem quer transformar a sua vida já no início de 2020, né? E deixar de chorar no final de todo o ano, porque não conseguiu alcançar suas metas, seus objetivos, seus sonhos e ideais, né? Então, agora no início de 2020, nós estamos com esse projeto aí para vocês começarem o ano já com alta performance. Já com alta performance da mente é que leva a performance de todo o resto. Porque tudo, pessoal, começa na nossa mente, né? Nós somos o dueto mente ou trio, né? Mente, corpo, espírito. E tudo começa aqui na mente, nessa vida aqui, né, no planeta escola, planeta Terra. Então, aqui tudo que nós pensamos é o que realizamos. A questão é que eu expliquei na live de hoje cedo, né, que nós temos uma mente consciente e temos uma mente inconsciente. E a mente que mais manda em nós e determina nossos comportamentos e decisões não é a nossa mente consciente, é a nossa mente inconsciente. Então, nós precisamos saber como métodos, técnicas de autoobservação a partir desse aprendizado para trazer, né, aquilo que está escondido na mente inconsciente, para que você perceba de fato por que você faz algumas atitudes de autossabotagem, de autodestruição, né, que tem prejudicado você ou as pessoas que você ama à sua volta. Então, e também travado o seu sucesso, né? Hoje estamos com o professor Eric David como convidado
e vamos começar aí agora nossa. Ele entrou juntos. Nós estamos na semana 2020 extraordinário. Eu estou promovendo essa semana gratuita, pessoal. Eu tenho um grupo VIP pago, mas essa semana é gratuita. Estamos com um grupo VIP, né? O link está lá na bio, no perfil do Instagram. Estamos fazendo técnicas diárias, de hoje até sábado, de transformação do mindset, transformação completa aí, do modo de pensar, sentir e consciência, modo de ver a vida, para que a gente possa transformar, então, a nossa performance e ter um 2020 completamente transformado. O professor Eric está aí com a gente. Aqui eu não consigo visualizar. Eu estou apenas, acho que, ouvindo. Boa noite. Professora Eric, eu não estou conseguindo te visualizar. Agora eu não estou conseguindo ouvir também. Agora Thalita? coloquei. Agora deu, maravilha. Ok. Muito bom, muito bom. Boa noite, professor, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Professor Eric, nós começamos essa live nossa, faz parte de uma semana que eu estou fazendo, né, chamada 2020 Extraordinário. E eu Certo. comecei hoje falando sobre o primeiro passo. Hoje na live às 6 horas da manhã, eu falei qual é o primeiro passo para a pessoa se transformar e a partir daí a sua performance se transformar também, que é a expansão de consciência, né? Falei sobre esse ponto que vem através ou de uma dor, de uma situação muito difícil, onde ela começa a buscar, ou ela pode buscar voluntariamente o autoconhecimento, a autoobservação e a autorresponsabilidade, né? Esses três princípios onde ela expande a consciência e consegue gerar essa transformação dentro dela e depois os seus resultados automaticamente se transformam, né? Sim. Então, isso é algo que eu trabalhei na live hoje às 6 horas da manhã. E aí eu Ah, prometi trazer você aqui no canal. Vou te apresentar primeiro, né, pessoal? O professor Eric foi meu professor aí da minha formação de quântica, né, da terapia quântica. E ele criou, na verdade, co-criou aí com o universo uma terapia baseada no conteúdo, no conceito, né, na ciência da quântica. Professor, o que é a ciência da quântica, só para a gente introduzir para o pessoal não ficar perdido? então, na verdade, quando a gente desce a nível microscópico, né, a gente começa a analisar as partículas bem pequenininhas, chega um momento que essas partículas elas têm um comportamento dual, elas se comportam ora como partícula, ora como onda. E quando essas frequências, essa vibração sobe muito, na verdade, esse comportamento ele se torna imperceptível ao olho nu, do ponto de vista físico, mas ele continua afetando, continua atuando e continua funcionando no nível acima da física, seria a nível de metafísica. Né? Então, o que acontece é que, do ponto de vista quântico, todos nós somos energia condensada, nós somos um emaranhado de ondas, e essas ondas carregam informação, e daí vem a questão da nossa consciência. Então, quanto mais elevado a nossa expansão da consciência, maior é, digamos assim, o nível da nossa vibração, maior a frequência que você vibra e maior é o poder de cocriação com o universo daquilo que você deseja para a sua vida, daquilo que você quer manifestar na sua vida. Altas vibrações trazem coisas boas, baixas vibrações trazem coisas ruins. Seria mais ou menos isso. Então, a quântica trata exatamente de você tirar o indivíduo daquela vibração ruim, daquela baixa vibração, daqueles bloqueios que estão travando ele e permitir que ele faça o seu salto quântico, começando a vibrar nas altas vibrações, nas altas frequências, e aí co-criar com o universo de maneira sustentável. Né? Professor Eric, então a quântica como ciência, ela traz que tudo é energia. Tudo é feito, né, da mesma partícula, a partir do mesmo princípio. Então, tudo que existe acaba tendo a mesma base de formação. Então, somos todos energia, só que
seria Em vibrações diferentes, né? em vibrações diferentes. Então, as vibrações são distintas e aí se apresenta ou em matéria ou em onda, né? Seria isso. Isso, Ou em forma exatamente. de onda. Então, a energia elétrica em forma de onda, né? Seria isso. Sim, com Os nossos certeza. pensamentos também, as ondas Sim, eletromagnéticas liberadas pelo também. nosso sistema nervoso, pelo nosso coração, por exemplo, né? Sim. E, e pensamentos e sentimentos também seriam essa manifestação da mesma composição que nós temos, porém, que a matéria tem, porém, seria em forma de onda, né? Então, os pensamentos e sentimentos são ondas, e eles têm um potencial seria atrair. Na verdade, a gente chama de ressonância, né? Quando você vibra, você está ressonando com algum tipo de onda que já existe. Então, quando você está ressonando numa vibração baixa, você está em ressonância com todo aquele campo de vibração baixa. Então, você Então, começa a você vai atrair com a propagar. mesma ressonância, seria isso? Não, na verdade, é o que eu estou falando. Você não atrai, aquilo já existe. Você só Ah, manifesta na sua vida, entendeu? É por isso que eu estou falando ressonância. Ressonância é quando você entra em vibração correspondente, sincronizada com aquela onda. Quando você sintoniza, por exemplo, uma rádio FM, você vai lá e coloca lá 97.1, vamos supor. Então a rádio funcionando naquela frequência. Quando você sintoniza aquela onda no seu rádio, você entra em ressonância com a portadora da transmissora, da rádio, aí você consegue ouvir no seu rádio. Seria mais ou menos isso o que acontece. Só que no nível de uma frequência muito mais elevada, que a gente não consegue medir, e no nível muito elevado de vibração. então, quando você entra na ressonância, por exemplo, com o sentimento de baixa vibração da culpa, você vai entrar em ressonância com. Com essa Vamos, vibração. E aí, com tudo aquilo que está qual outra, associado. qual uma situação negativa que teria a mesma vibração da culpa, por exemplo? Vamos supor que uma pessoa, uma mulher, um casal patrocina um aborto. Vamos supor. Engravidaram, não era hora, e por algum motivo eles resolvem tirar aquela criança, né? A fazer o aborto. A partir do momento que eles fazem aquilo, pode até não ser conscientemente, mas eles vão gerar um sentimento de culpa e de remorso que vai ficar a nível inconsciente. E na escala Hawkins, que é a escala dos níveis de consciência, o remorso e a culpa é um nível acima da desistência e do suicídio. Então, uma pessoa que está vibrando numa frequência dessa, ela é incapaz de ressonar com as frequências da abundância e da prosperidade. Porque essas frequências da abundância, da prosperidade, da riqueza, elas estão conectadas lá com amor, com a gratidão e com a alegria. Então, é muito acima na escala. Então, baixa vibração vai atrair o quê? Baixa vibração. Você vai atrair mais situações para você se sentir culpado, para você se a culpar, para você punição, ter né? Mal. autopiedade. Exatamente. Não merecimento. O universo quer te entregar um prêmio bacana, às vezes quer te entregar uma promoção, ou quer te entregar um novo trabalho, ou quer te entregar um novo negócio, mas você fica bloqueado porque a frequência não permite entrar em ressonância com isso. Aí essa entrega vai para uma realidade alternativa paralela que a sua consciência não habita. Então, quer dizer que quando, segundo a quântica, né, que é a ciência, o pessoal mais nova aí, sendo estudada para entender como o universo funciona, como nós funcionamos, né? E que vem trazendo a ideia de que tudo é energia. Então, se você começa a fazer uma ressonância com sentimentos de baixa vibração, você vai começar a manifestar aí situações de baixa vibração. Seria isso, né, professor? Negativas. Vamos supor que você está com problema de grana e você está endividado. E você começa a pensar na dívida. Aí, em vez de você botar o foco no dinheiro que você vai pagar a dívida, você fica com foco na dívida. Eu preciso pagar isso, eu preciso pagar isso, eu preciso de dinheiro. Aí o universo, porque você precisa, ele vai te mandar o quê? Mais precisão, mais necessidade. Entendeu? Porque você vai entrar em ressonância com essa questão. Com a Essa questão necessidade, com a da dívida. necessidade. Você vai entrar em ressonância com a frequência da escassez e não da prosperidade e da abundância. E é assim muito tênue a linha que divide, né? Mas se você se observar, qual que é a diferença? É porque quando você pensa
em algo e seu sentimento no seu coração é ruim, te traz tristeza, te traz angústia, te traz ansiedade, te traz dúvida, esse sentimento não é bom. Esse pensamento não é bom. Mas quando você está pensando em algo que te traz alegria, leveza, sensação de liberdade, sensação de vitória, aí a vibração está correta, seu sentimento está legal. Então você está vibrando naquilo que você tem que vibrar. Boa noite aí, Elizabeth. Gratidão aí pela conexão. Boa noite. Elizabeth também está lá no grupo com a gente, 2020, extraordinário. Pessoal, só lembrando, eu estou com um grupo VIP, onde estou passando tarefas de cura emocional, Ho'oponopono, meditações do Eu Sou, onde a gente já está fazendo uma transformação no início do seu 2020 aí, aplicando aquilo que nós estamos falando nas lives. Então, vocês entrem, está aí no link, na bio, no perfil do Instagram, o link do grupo VIP nosso lá. Hoje de manhã nós começamos a primeira live aula, né? E agora nós estamos na segunda live aula para transformar a sua vida. Quem está lá no grupo VIP, coloca pra gente aí hashtag 2020 extraordinário para eu saber quem está no grupo VIP participando com a gente. A gente vai usar o mesmo hashtag das lives, tá? Hashtag 2020 extraordinário. E o professor Eric é especialista, estudioso da quântica, que é essa nova ciência que ela transcende a ciência só da fisiologia, da biologia, da matéria. Ela é uma ciência que estuda, né, além da matéria, estuda, inclusive, a onda como uma perspectiva até um pouco espiritualizada, né, professor Eric? Quando o elétron está em forma de onda, eu também tenho aí o sentimento da fé, eu também me conecto com o divino, com aquilo que é maior, e isso também é quântica, né? Sim, na verdade a quântica ela faz a união e a conexão entre a ciência e a religião, né? Porque tudo que é metafísica, hoje é a religião que trata os dogmas, as questões dos milagres, a questão dos efeitos físicos provocados pelo poder do pensamento. Isso é um terreno até então dominado pelas religiões. Então, e a ciência é aquilo que você consegue comprovar através de experimento físico, prático, e através de demonstrativo de equações, a matemática e física aplicada. Então, a metafísica e a quântica, porque até o Bose-Higgs e a questão da equação do colapso da função de onda de Schrödinger, isso é explicado matematicamente. À medida que as frequências vão aumentando, aí isso sai do domínio da física, porque você não consegue demonstrar nem experimentar. Então aí você entra no campo da metafísica. Então, mas a gente entende que essa vibração, como são ondas, ela está no domínio da quântica. Então, até o próprio postulado de Einstein, da teoria da relatividade, quando ele trata lá que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a equação original é velocidade ao quadrado. Só que os cientistas se deparam com uma singularidade, que é a questão de se ultrapassar a velocidade da luz. Então fizeram uma aproximação da equação para a velocidade da luz, mas o fato é que, à medida que essa frequência e que essa velocidade aumenta muito, ela foge da questão física e entra no que a gente chama de universos não locais. Você começa a acessar as dimensões superiores. Quarta dimensão, quinta, sexta, sétima, oitava, legal, nona, décima primeira, 12ª e assim por diante, de acordo com a vibração da estrutura, né? Então, pessoal, trouxe aqui para vocês um cientista estudioso, né, o professor Eric David. Ele vem trazendo aí de uma forma bem científica, comprovando aquilo que eu falei para vocês, né? Eu usei no professor Eric numa linguagem bem popular, que é a linguagem que as pessoas conhecem, a lei da atração, né? E eu disse que ela funciona, e a quântica, ela vem mostrando que ela funciona de uma forma mais elaborada, mais aprofundada, né? De uma forma mais científica, mas ela mostra que realmente a lei da atração funciona com um princípio um pouco mais elaborado, né? Então, eu trouxe algumas perguntas, professor Eric, que eu queria que você respondesse para a gente a partir da quântica, tá? Pode ser? Ok, pode ser, fica à vontade. A partir da quântica, o que nós somos? Então, a partir da quântica, tudo que é, não que existe o que é, né?
e são ondas de informação. Ou seja, tudo no universo tem consciência. Porque você tem uma frequência, você tem uma vibração, você tem energia associada e informação. Ok? Então, na verdade, nós somos energia condensada e somos, ao mesmo tempo, matéria e onda, porque a gente vibra numa determinada frequência, só que essa frequência não é perceptível. A nossa estrutura atômica, ela vibra e essa vibração, ela é toda uma composição de frequências, né? Porque você tem aí as células que vibram numa determinada frequência, os tecidos que vibram em outra frequência. Então a gente chama nesse conjunto de frequências, nós somos uma composição harmônica de frequências. E com certeza somos uma consciência porque a gente é energia e tem informação associada. Perfeito. Então nós somos energia. E o que é Deus a partir da quântica? Então, na visão metafísica, né, Deus seria uma onda de informação de infinita frequência, infinita energia e infinita consciência. É tudo que é. Então seria uma portadora gigante, uma onda gigante que envolve todas as outras ondas. Então, da mesma maneira, ele é criador e criatura, porque nós somos parte do vácuo quântico, como os cientistas chamam, né? E o vácuo quântico é parte da gente. Então nós somos um fractal do Criador, ou seja, nós somos a centelha divina. Pedacinho de Deus. Nós somos uma centelha divina, exatamente. Nós somos feitos do mesmo tecido do Criador, da mesma energia do Criador. Então nós temos um poder gigante dentro da gente. A gente às vezes não consegue acessar e deflagrar esse poder por causa das travas que a gente carrega ao longo aí das nossas vidas, de todas as questões que a gente é submetido, com relação a papai e mamãe, com relação a colegas, com relação à escola, e etc., que isso vai travando o ser humano e impede que ele acesse o seu melhor e vibre na frequência da sua centelha divina e se aproxime da sua mente superconsciente, da sua centelha divina. Ok. Então, era aí que eu queria chegar, professor Eric. Então, nós somos energia, Deus, segundo a quântica, é uma onda maior de energia do que tudo que existe, e dela saíram todas as coisas, dessa onda criadora. Ela vibra numa vibração tão alta, né, que não há como calcular. Sim. E ela, a partir dela, estão sendo criados ainda, né? Universos paralelos infinitos. O tempo todo Cria sem parar. Criando. Cria sem parar. Sem parar. Perfeito. Nossa, isso na verdade é fantástico. É lindo entender isso, né? Então a gente é um pedacinho de Deus. E isso é aonde eu quero chegar com o meu grupo VIP 2020 Extraordinário, professor Eric, porque eu acho que quando a pessoa entende que ela é uma parte de Deus, ela é um pedacinho de Deus, aí vem uma responsabilidade. Existe um poder dentro de nós. E isso acaba sincronizando com a própria Bíblia e outros textos de outras religiões, onde falam do nosso poder, né? Onde Jesus curava e falava que nós poderíamos fazer o mesmo que ele fazia. Então, nós temos o poder de pensar e criar da mesma essência que essa energia. Não da mesma força, né? Não seria isso? Não com a mesma força que essa energia criadora, Deus. Mas nós temos a mesma essência. Então, nós também podemos criar. O que acontece é o seguinte, se você imaginar uma linha de transmissão de energia, por exemplo, e comparar ela com a fonte da criação, você tem as subestações rebaixadoras, né? Você tem uma subestação que rebaixa ela de 230 para 138, 138 para 64, de 64 para 37,5, aí 13,8, aí chega na sua casa. E aí, quando você chega na sua casa, você conecta o seu celular. Se você imaginar que o seu celular é a sua consciência, então a gente tem que ir elevando a nossa vibração para que a gente possa se conectar com essa fonte. Porque se a gente fizer uma conexão como a gente está agora, a gente é simplesmente destruído. Você não consegue suportar tamanha energia. Então, por isso que a gente vai expandindo a consciência, aumentando a nossa vibração, acelerando a nossa vibração,
e vibrando as emoções superiores, vamos nos aproximando da nossa mente superconsciente, da nossa centelha divina, e aí, nesse processo evolutivo, a gente acende. Você acende no momento que você se conecta com a fonte. Ok? Então, essa Então fonte. a gente sempre salta de acordo com o grau de expansão da nossa consciência. Você sempre vai dar um salto compatível com o grau de expansão da consciência. Nunca vai ser um salto de zero a infinito. E é isso que eu estou fazendo nesse grupo, professor Eric, porque eu acredito que a partir do autoconhecimento, aquelas pessoas que estão assistindo as lives, você já expande a consciência, né? Porque você vai buscando esse autoconhecimento. Pode ser que não venha um salto quântico de ficar milionário amanhã, de curar uma doença terminal amanhã, né? Mas você, a partir de agora, começa a dar pequenos saltos quânticos quando você começa a buscar autoconhecimento, a conhecer como você funciona, como o universo funciona, porque isso te desperta, né? Isso te desperta a entender a sua responsabilidade. Então, professor Eric, mas me explica então, como que nós podemos criar? Como que é esse processo de criação a partir de nós, que somos humanos, que somos um fractal dessa energia que é Deus? Como que nós podemos usar esse poder, ou utilizamos já e não sabemos, para criar? O simples ato de pensar e de desejar algo já é você fazendo a cocriação. Então, no momento que você pensa que você deseja algo, isso gera uma onda de informação. Essa onda faz a interferência com a onda do vácuo quântico, elas se interferem, e aí ela ganha energia a partir do sentimento de você ter conquistado aquilo, e aí acontece o que a gente chama de colapso da função de onda. No momento que essa onda é colapsada, ela, na verdade, manifesta nesse plano aquilo que você desejou. E alguns estudos demonstram que esse pensamento ele demora cerca de 17 segundos para ser colapsado. Então, você mantém o foco, se você manteve o foco naquele desejo, naquele objeto de desejo seu, em 17 segundos ele já fez o colapso da função de onda e ele vai manifestar na sua vida, né? Por que às vezes não acontece? Às vezes pessoas me procuram e falam, eu faço tudo certinho, faço a mentalização e tal, e não acontece, eu não consigo atrair para minha vida essas coisas, eu não consigo entrar em ressonância. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro motivo que a gente tem são as questões das emoções de baixa vibração. Você lá vibra, por exemplo, na dúvida, na insegurança, na incerteza, no medo, isso traz sentimento de não merecimento e isso bloqueia a energia da onda. Sentimento de culpa, vergonha, remorso também bloqueia o colapso da onda, porque não deixa a onda ganhar energia, então o universo não consegue te entregar. Sentimento de mágoa, raiva, ódio, rancor, também bloqueia, não deixa você colapsar. E tristeza, melancolia, angústia, ansiedade também bloqueia. Então os sentimentos de baixa vibração, eles bloqueiam, e por mais que você pense, mentalize, e foque, e visualize, e você faça as suas visualizações aí para manifestar, se tiver algum desses sentimentos na sua vida, se você estiver vibrando nesses sentimentos, você não vai conseguir manifestar. Outra coisa, sentimentos que você tem de julgamento para com seu pai e sua mãe. Como o pai, a mãe e o filho estão emaranhados do ponto de vista quântico, a mesma estrutura atômica, qualquer sentimento, julgamento que você faça pelo seu pai e pela sua mãe, você vai fazer para você mesmo, porque é o mesmo estrutura atômica, está emaranhado, é como se você tivesse o julgamento por você mesmo, e aí você vai se sabotar para poder honrar esse sentimento negativo que você tem. Vai ser uma eterna autossabotagem. E às vezes está tão gravado no inconsciente que a pessoa não percebe. E ela sofre uma vida inteira por esse tipo de questão e não consegue permitir que a vida dele ande, né? Então, basicamente, seria isso. E tem as questões também dos implantes, né? Que você vai sendo colocado ao longo da sua criação, que isso vai indo para o seu inconsciente, e chega um momento que isso bloqueia a sua vida e você não consegue andar por conta desses bloqueios que você recebe desde a infância. Perfeito. Então, a gente cria o tempo todo, na verdade, né, professor Eric? Nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade a partir de como nós acreditamos aqui dentro.
Hoje, na Sim. live cedo, professor Eric, eu falei que nós temos um consciente, tá? Para o pessoal que está participando aí da Semana 2020 Extraordinária, eu falei que nós temos uma mente consciente que fala, eu quero ser feliz. E temos uma mente inconsciente que está, na maioria das vezes, falando, eu não mereço ser feliz. E aí, quem vence? A mente inconsciente, porque ela guarda sentimentos do passado, né? Às vezes da infância, da época que você era um feto na barriga da sua mãe, coisas que talvez você nem lembra, mas lá dentro estão gravadas, crenças, frases gravadas como um ditado, né? E sentimentos, essas crenças estão ligadas a sentimentos negativos, ou igual o professor Eric falou, de vergonha, de culpa, de tristeza, de raiva, de mágoa. Às vezes por uma coisa muito simples, né, professor Eric? Às vezes é uma coisa Sim. que hoje você não sentiria nada, mas naquela época foi importante, foi grande para você e ficou gravado. Então, a É, partir daí, se a pessoa não fizer uma limpeza, não é, professor Eric? Uma limpeza mesmo do inconsciente, dos padrões energéticos. Se uma pessoa não fizer uma limpeza, ela não consegue. Ela pode até fazer vários mantras, falar coisas positivas, ouvir coisas positivas, ainda assim dá uma travada. E o professor Eric falou uma coisa muito importante. Depois nós vamos ter uma live com uma terapeuta consteladora. Vamos falar só sobre a relação de pai e mãe. Mas o professor Eric já entrou aí numa parte muito importante, que nós estamos emaranhados quanticamente, ou seja, ligados energeticamente ao pai e à mãe de uma forma muito intensa, né? De uma forma que nessa vida não tem como você quebrar essa ligação. Você vai ficar ligado aí, seu pai e sua mãe, toda essa vida. Então, tudo aquilo que você sente em relação a eles, você sente em relação a você mesmo. Né, professor Eric, não seria isso? E aí exatamente. você vai se auto-sabotar. Se você odeia seu pai, odeia sua mãe, você vai se odiar também e vai se auto-sabotar. E, professor Eric, essa transformação é uma transformação que não é fácil, é um desafio, né? É um desafio. Você entra numa jornada e aí você começa a se autoconhecer e você começa a cada vez perceber mais ego. Eu falei hoje de manhã na live também para os meus clientes sobre ego, né? E que o ego seria, na maioria das vezes, o nosso inimigo maior, né? É nós mesmos como nossos próprios inimigos. Eu falei sobre essa questão das pessoas que têm muito medo de demônio, diabo e tal, e às vezes acha que o demônio, o diabo é o seu inimigo, e às vezes acha o seu maior inimigo, e às vezes acha que as pessoas são o maior inimigo, o marido, a esposa, o pai, a mãe, e na verdade o maior inimigo é essa pessoa, persona que existe dentro da gente, chama ego, né? E que nos faz acreditar que nós estamos acertando, mas na verdade não estamos. O ego ele faz uma camuflagem, né, professor Eric? Eu percebo Sim. isso. E só quando você vai buscando expansão de consciência, agora, professor Eric, eu acho que vale a pena fazer os mantras, buscar as coisas positivas, porque é assim, ao mesmo tempo eles não sozinhos não causam um efeito, a pessoa tem que estar destravada, mas ao mesmo tempo eles vão trazendo uma nova consciência, né? Dia após dia. E aí, de repente, você tem um insight, nossa, olha, eu sinto isso, e é por isso que a minha vida está assim. E cada vez você vai expandindo mais a consciência através das práticas também externas, e aí você pode ir encontrando o caminho a partir daí. Professor Eric, eu trouxe uma pergunta aqui também. Como destravar? Como destravar a energia do sucesso, da prosperidade, da felicidade para chegar na sua vida? Quais são as opções que nós temos? Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência e vai aumentando o seu autoconhecimento, naturalmente você vai detectando esses elementos e você consegue atuar para correção. Ocorre que tem alguns desses elementos, os sentimentos negativos, algumas crenças, elas estão num nível muito profundo. E, eventualmente, em grande parte das vezes, a pessoa não consegue fazer essa liberação sozinha. Ela precisa de um terapeuta
um terapeuta energético que consiga acessar essa emoção, acessar essa energia e conseguir, digamos assim, retirar essa energia e reencaminhá-la, redirecioná-la. Então, a pessoa pode fazer isso de maneira só, né, através da busca, estudando, aumentando o autoconhecimento, se dedicando ao propósito de corpo e alma, aumentando o grau de conhecimento, estudando, e também ajudando. Então, à medida que a consciência vai expandindo, ela vai se enxergando melhor, vai enxergando o seu entorno melhor, e ela vai conseguindo detectar esses comportamentos nocivos, porque ela consegue se enxergar a partir de um observador, como se ela estivesse se observando de fora, né? Mas na grande maioria das vezes, esse processo é muito lento, e as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso sozinhas. Então pode, nesse caso, procurar um terapeuta, né, que vai ajudar a identificar essa causa ou causas raízes, e a partir do momento que ocorre o destravamento, a pessoa salta, né? É um Então, processo natural. a pessoa pode ir num processo mais lento, mas quanto Pode. mais recursos ela busca, como as terapias holísticas, terapias energéticas, né, a terapia quântica, que eu fiz a formação aí, pessoal, com o professor Eric, que foi meu professor aí da terapia quântica, ele é co-criador desse método. Então, as terapias energéticas podem ajudar a acelerar o processo de expansão da consciência e acelerar o processo de destravamento energético, né? E daí, professor, conta uns casos para a gente aí sobre Então, o sucesso aí desse destravamento. me procurou uma vez um partilhante, né, que ele não conseguia prosperar. A vida dele totalmente travada. E ele não conseguia prosperar, não conseguia se relacionar, uma pessoa que estava totalmente... e à medida que ele foi ficando mais velho, 30 anos, 32 anos, 35 anos, ele foi percebendo que alguma coisa estava errada com ele. Quando eu fui atendê-lo, ele veio de um lar sadio, não tinha brigas, um lar equilibrado, que ele teve uma infância tranquila, nunca sofreu nenhum tipo de violência, não apanhou na infância. Só que o que aconteceu? O casal não expressava amor, os pais dele não expressavam amor, nem entre eles, nem deles com os filhos. Então era um ambiente frio do ponto de vista do sentimento. Então ele não sabia o que era o amor. Ele não conseguia entender o que era o amor, apesar de ter o sentimento dentro dele, mas ele não sabia como expressar e como liberar esse sentimento. Então foi preciso que a gente intervisse e fizesse um download do sentimento do amor, da maneira que a gente chama do nível conceitual do saber e comportamental. Para ele saber o que é o sentimento, para ele entender como que funciona aquele sentimento na prática, como é se comportar tendo aquele sentimento. Então, no caso dele, o atendimento foi só isso. A partir do momento que ele entendeu e conseguiu processar o que era o amor, automaticamente, como ele veio de um lar muito equilibrado, ele já acessou a gratidão, já acessou a alegria e a felicidade, aí as coisas começaram a caminhar, começou a prosperar, resolveu a questão de relacionamento, e aí a vida dele normalizou e ele foi saltando, foi avançando em saltos, né? Nós temos casos, por exemplo, de um caso muito emblemático que eu tenho também, de um empresário que me procurou e que as empresas dele, sempre que ele botava a empresa começava a prosperar e falia. Começava a prosperar e falia. E ele já estava na quinta empresa, então com 54 anos de idade, e ele não queria que isso acontecesse de novo. E ele percebeu que a coisa estava caminhando da mesma maneira. Quando eu fui fazer a investigação, e eu perguntei para ele qual que era o primeiro sentimento que vinha no coração dele com relação ao pai, quando a imagem do pai vinha na mente dele. Ele falou, pobreza. E a sua mãe? Trabalho. Então, como estava emaranhado do ponto de vista quântico, como que ele se comportava? Se comportava trabalhando para ficar pobre. Então, o inconsciente dele gerava um mecanismo de autossabotagem para que ele continuasse sempre pobre, ou seja, vivendo na escassez, por causa desse julgamento que ele tinha para com o pai e com a mãe. Então, esse tipo de questão, outra pessoa também que não andava, que a vida profissional e financeira não andava, é porque a mãe dele teve um problema grave no parto e a mãe correu risco de vida e ele, naquele momento que a mãe sentiu medo de morrer, ele se sentiu culpado pelo risco de vida da mãe. Então ele carregou essa culpa a vida inteira, ou seja, o sentimento de culpa
e de remorso por ter colocado a mãe em risco, provocou um mecanismo de autossabotagem dele da vida inteira que não permitia que ele prosperasse ou que se relacionasse de maneira saudável, que ele se sentia não merecedor. Então aí não tem como prosperar. A pessoa, por mais que o consciente tente, ele não consegue saltar. Então, a gente precisa de procurar ajuda, né, professora Eric, sempre Sim. está fazendo, procurar ajuda para fazer essa limpeza emocional, para fazer essa limpeza energética, de maneira profunda mesmo, para liberar, destravar aí as nossas vidas para o sucesso, para a alegria, para a felicidade, né, em todas as áreas. Qual a melhor maneira, professor Eric, de uma pessoa viver no dia a dia para que ela possa manifestar sucesso, prosperidade, felicidade? Eu acho assim, a primeira coisa, a ausência de julgamento. Ela tem que evitar julgar as pessoas, porque quando ela julga as pessoas, ela está julgando a si mesma. Até pela questão do emaranhamento quântico, todos somos um, né? Nós temos um pedacinho de todo mundo na Terra e todo mundo tem um pedacinho da gente. Então, sempre que você julga uma pessoa, você está pegando aquele julgamento para si mesmo. Então, isso gera um mecanismo de autossabotagem. Uma outra coisa é manter a vibração elevada. Procurar bons vídeos, boa música, bons Livros, né, livros, professor boas Eric? leituras. Hã? Bons livros. Bons livros, isso. E principalmente a boa música, porque os sons de alta frequência, o violino, o piano, a flauta, a harpa, ela tem um efeito muito danoso na energia negativa. A energia negativa não consegue prosperar nessas frequências. Então você consegue duas coisas. Você consegue elevar a sua frequência vibracional e consegue destruir e afastar as energias de baixa vibração. Então isso é E muito importante. também, claro, né, professor, seguir aí pessoas como nós, nos nossos canais, estar ouvindo aquilo que a gente traz, né? Porque o Sim. próprio, a busca pelo autoconhecimento, cada vez que você conhece um pouco mais, desperta a sua consciência, né? E então, Sim. as pessoas estão muito hoje na internet. E aí fica olhando a vida do vizinho, comparando, né? A vida dele, se julgando. Olha, o outro tá mais rico do que eu sou um bosta, por que eu não consegui fazer isso com a minha vida? Aí ele começa a se autodestruir, se julgar, se cobrar. E isso é uma coisa que acontece quase todo dia na vida das pessoas, né? Porque elas ficam olhando a vida dos outros na internet. No Instagram, Exatamente. aí vê o colega de infância que viajando lá para a Europa, aí, nossa, só eu que minha vida ficou ruim, não sei o que, aí começa uma autodepreciação. Ao invés disso, pode ouvir a galera aí legal da internet, os vídeos, fazer cursos, né, buscar autoconhecimento, buscar realmente isso diariamente, né? Diariamente estar ouvindo novos conhecimentos sobre você mesmo, sobre como o universo funciona, porque a repetição, né, professora Eric, de ouvir isso todos os dias, vai se tornando uma verdade, a mesma verdade que você fez se tornar para você, às vezes se chamando de burro, de incompetente, se autodepreciando lá no seu inconsciente, agora você vai ter que instalar uma outra verdade. Ele vai precisar repetir, 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 até, né, professora Érica, aquilo ser uma verdade. E a repetição é muito Exatamente. importante aqui. Exatamente. Bom, professora Eric, é isso que eu queria trazer na live de hoje, né? Eram essas perguntas para que a gente pudesse se despertar aí através da quântica para o autoconhecimento, para a autotransformação e também pela busca, né, com vários recursos que nós temos hoje. Tem alguns clientes que eu falo assim, a gente tem que aprender a olhar, e é uma coisa que eu trabalho em mim, olhar mais para os nossos pais antepassados com mais compaixão. Porque, meu pai era assim, minha mãe era assado. Eles não tinham os recursos que nós temos. Hoje está aí na internet tudo, né? Conhecimento, autoconhecimento, muita motivação, muitos cursos, livros à vontade.
terapias holísticas na época dos nossos pais. Nossa, era algo que nem se falava, né? Que era uma coisa que raras famílias tinham acesso, raras pessoas tinham acesso a isso. E hoje a gente tem um acesso a muitos recursos de transformação, de expansão de consciência, né? De autotransformação. Então, a gente tem que aproveitar e agarrar isso com todas as forças, com muita gratidão, porque é uma oportunidade, na verdade, da nossa, assim, dessa geração, né, de quem está vivendo nesse século e nessas últimas décadas, na verdade, né, nessas últimas 2 décadas, eu acredito. Eu lembro que eu fiz faculdade de enfermagem ali entre 2001 e 2006. A gente não falava isso na área da saúde. Não tinha disciplina terapias holísticas. Hoje, na faculdade de enfermagem, tem, eles chamam terapias alternativas. Tem a disciplina, né? Poxa, já virou é uma coisa que de 20 anos para cá já virou uma disciplina em universidades. Quer dizer, as pessoas estão estudando o fator científico mesmo de que nós somos energia. E não vai ter como fugir mais disso, né? E Com isso certeza. tá aberto agora, tá para todo mundo estudar, para todo mundo ler, para todo mundo entender. Sim, Então, professor Eric, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, por quem nada. quiser seguir o professor Eric, arroba TQA Brasil, tá? É o, o perfil, né, do Instagram, da terapia quântica aplicada, a terapia que ele desenvolveu, principalmente quem for terapeuta, pedagogo, psicólogo, coach, quiser seguir ele para saber o que é a técnica, né, e de repente se interessar a fazer a formação como eu fiz, e me sinto muito satisfeita, muito privilegiada de estar levando as pessoas a terem essa transformação. Estou muito feliz, professor Eric, que todos os meus clientes rapidamente têm me relatado resultados, né? Legal. Rapidamente mesmo. Muito bom. Assim, eu estou muito feliz por isso. E eu também, né? Agora, no último ano, eu vou contar um pouquinho para encerrar dessa busca, né? De entender quem eu era, de entender o que eu era e entender como gerar essa transformação na minha vida. Eu cheguei também nas terapias holísticas, cheguei também no conceito de que eu era energia e que tudo que eu penso, que eu sinto, gera resultados na minha vida diariamente. E aí também comecei essa busca de fazer mantras, limpezas emocionais, métodos, técnicas, né, de limpeza energética e tudo mais. E também fiz a TQA, né? Fiz a TQA e me tornei terapeuta muito rápido, né, doutora Eric, menos de um ano. E fiz a TQA 3 sessões apenas e realmente passei por alguns vales. Opa, voltou aqui. Senti realmente uma Sim. transformação muito grande agora na virada do ano dentro de mim, né? A minha performance mudou e também senti enxerguei algumas coisas do meu ego que eu às vezes resistia. Né? Às vezes a gente fala pra gente, mas eu tô fazendo tudo certo, eu sou uma pessoa boa e tal, mas a gente precisa entender que existe esse malzinho dentro de nós, né? Que é uma parte de nós que ela foi negativada, então ela é uma parte que tem a tendência a sentimentos negativos de baixa vibração e a gente tem que se vigiar e se autoconhecendo. Quanto mais você se autoconhece, mais você expande a consciência, mais você vai mudar a sua performance, né? Esse ano foi muito interessante, professor Eric. Assim, são mudanças sutis, mas mudanças que você vê para sempre em você, sabe? É uma coisa que não volta mais, a não ser que você se denigra muito, né? Para dar um passo para trás muito grande. Mas quando você entra nessa jornada de autotransformação, é difícil você querer voltar para trás.
E aí, coisas muito simples, como, por exemplo, na virada do ano agora, eu percebi que ainda havia coisas que eu precisava melhorar com os meus pais, né? E apesar de ter entendido muitas coisas, ter compreendido muitas coisas, ter criado uma relação mais pacífica com eles nesses últimos 5 anos de expansão de consciência, eu pensei, eu preciso ir um pouco além, né? Eu preciso amar mais, eu preciso demonstrar mais gratidão. Até convidei minha mãe, que ela gosta de correr também, para a gente fazer umas corridinhas agora de 5 quilômetros, que eu posso fazer, né? Até 5 quilômetros e a gente correr juntas, porque eu fico pensando, eu tenho que promover alguma coisa para estar perto dos meus pais e honrar. E eu percebi também que todas as vezes que eu estou lançando alguma coisa minha para vender e eu promovo algo para estar perto da minha mãe, não importa se é tão agradável, se não é, mas eu vendo mais. É um negócio muito engraçado, que atrai mesmo. A mãe é o arquétipo da prosperidade, né? Então, atrai. E assim, pessoalmente, eu também vi transformações muito grandes na minha autoestima, na minha lida com a vida, na minha lida com as perdas, na minha lida com as situações da vida que eu sofria muito mais antes. Agora eu sofri, mas mais rápido eu voltei ao normal. Mais rápido eu voltei para a alta vibração, consegui trazer de novo a alta vibração mais rápido. Então eu vejo essa evolução de uma forma muito nítida, muito clara, né? E às vezes, por exemplo, eu sofria quando tinha um término de uma relação amorosa, e na última experiência que eu tive foi muito interessante, porque eu não consegui sentir sentimento de baixa vibração. Não consegui sentir raiva, não consegui sentir ódio, nada de baixa vibração. Pelo contrário, eu senti gratidão pela experiência, pela experiência vivida, pelo aprendizado. Foi tão interessante me ver assim, foi tão gratificante, né? Ver que eu me tornei uma pessoa melhor e que eu realmente expandi minha consciência. Então, essa busca, ela vale a pena, porque nesse Planeta Escola, eu falei isso na live de hoje de manhã, professor Eric, para o pessoal da Semana 2020 Extraordinário. Nós estamos no Planeta Escola, aqui não vai acabar os problemas, não vai acabar os desafios. O que muda é como eu encaro os desafios. É a expansão de consciência que eu tenho e aí eu começo a ver eles de uma forma totalmente diferente. Para de me ferir, para de me ofender, para de me preocupar tanto, porque eu tenho um Sim. outro nível de consciência. Então o sofrimento acaba, não Isso. o gatilho, né? Porque o gatilho nós vamos ter o tempo todo aqui para sofrer, mas o sofrimento vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque a gente expande a consciência. E aí vem a alegria, a felicidade, a gratidão e a maturidade, né, professor Eric? Com certeza. Ok, Professor Eric, quer Thalita. deixar mais alguma coisa? Não, eu acho só que as pessoas devem sempre buscar aí a expansão da consciência, né? Então, sempre se dedicar a um propósito de corpo e alma, aumentar o conhecimento e divulgar esse conhecimento, compartilhar o conhecimento e ajudar, né? Nós estamos aqui no Planeta Escola para devolver o amor que a gente recebe do todo, que a gente recebeu do todo. Então, isso é que eu acho que é o que vai fazer no final a gente conseguir evoluir enquanto ser e alcançar tudo de bom e de melhor que o universo quer nos oferecer aí. Basicamente é isso. Gratidão a todos aí, gratidão, Thalita. Maravilha, muito obrigada, Muita professor luz a Eric, todos. muita Fiquem gratidão com pela Deus aí. participação. Paz e bendição a todos. Tchau, tchau. Grande abraço, tchau. Pessoal, então encerramos nossa live de hoje com a participação especial do professor Eric Davis, especialista em quântica, mostrando para nós como transformar nossas vidas a partir desse conhecimento, confirmando cientificamente tudo que eu passei hoje na live de hoje cedo. Quem não está no grupo VIP, transforme a sua vida. Quem não está no grupo VIP, 2020 Extraordinário, entra aí no link, tá? Na perfil do meu Instagram, eu coloquei o link do grupo 2020 Extraordinário. Pessoal, quem tá aí com a gente,
Escreve aí hashtag 2020 extraordinário para eu saber que vocês estão lá com a gente, o pessoal que está lá no grupo. Eu quero dizer para vocês que é uma semana extraordinária. Eu tenho certeza que todos que estão participando ativamente vão sair transformados a partir dessa semana incrível de autoconhecimento, de autotransformação. Até amanhã, 6 horas da manhã. Amanhã, às 6 horas da manhã, é no nosso canal do YouTube, Thalita Pinheiro, ok? Entra no grupo VIP, porque eu estarei colocando lá, disponibilizando o link da live de amanhã logo antes da live, ok? Aguardo vocês lá no grupo VIP 2020 Extraordinário, porque lá vocês vão ter todas as informações. Esther, legal, hashtag 2020 Extraordinário, isso muito bem. Pessoal, vocês que estão participando do nosso grupo VIP, vocês estão de parabéns, fiquem firmes, porque a transformação é real, é verdadeira, é muito benéfica, não só para você. Cada vez que você expande a consciência, você colabora, porque tudo é energia. Você colabora para que o mundo expanda também a sua consciência e se transforme num mundo melhor, tá bom? Então, isso também é propósito e missão de vida. E amanhã nós vamos falar sobre algo muito profundo na live de amanhã cedo, que é mindset do sucesso, tá? Nós vamos falar mindset do sucesso versus mindset da pobreza. E vamos falar o que é esse mindset, como construir esse mindset. E vamos falar sobre missão e propósito de vida também. Isso transforma a sua vida, tá? Você ter noção da sua missão, do seu propósito de vida e de como construir um mindset de sucesso, justamente para atrair, ressonar com tudo que é sucesso, tá? Para você e, consequentemente, se você for feliz, tiver sucesso, consequentemente, você um sucesso verdadeiro, né? Você realmente vai colaborar para o sucesso de todas as outras pessoas do mundo, ok, pessoal? Então, aguardo vocês às 6 horas da manhã no canal do YouTube Thalita Pinheiro. Um grande abraço, sucesso nessa noite, que vocês possam fazer as atividades propostas lá no grupo e possam sentir já, desde já, a transformação sobre vocês, ok? Até amanhã. Aguardo vocês. Tchau, tchau.